bom dia, boa Bom dia. tarde, boa noite também e bom dia aqui ainda, porque ainda não almoçamos, bom dia aqui em Portugal. Boa tarde, boa noite, porque isto vai ser partilhado para todo o mundo pelos nossos conselhos das comunidades e, portanto, sabemos que nós, os portugueses, estamos espalhados por todo o mundo, não? Isto é mais que uma entrevista, eu gosto que seja uma conversa. E estamos a fazer isto, como já todos sabem, que é para assinalar os 40 anos do Conselho das Comunidades. Como já todos sabem, temos um site e a nossa intenção, depois de uma vasta pesquisa que fizemos destes 40 anos, decidimos avançar com esta série de entrevistas porque é sempre bom saber e partilhar o ponto de vista de diferentes personagens, conselheiros, secretários de Estado, deputados, que passaram ao longo destes 40 anos e para quem as comunidades muito teve que ver. Hoje tenho a honra, o privilégio de conversar com o nosso antigo secretário de Estado e hoje deputado, o Dr. José Luís Carneiro. Dr. José Luís Carneiro, que quando eu, como conselheira, o vi como secretário de Estado, naquele primeiro dia de um plenário, e eu não o conhecia, e eu tenho que confessar agora que, de verdade, eu não tinha fé nenhuma no Dr. José Luís Carneiro quando o vi. E hoje tenho que dizer, tenho que abaixar a cabeça, tenho que, de verdade, sei que não se fez tudo aquilo que se pode ou que se pretende, porque também não somos e Deus para abranger tudo, mas tenho que tirar o chapéu e dizer que tivemos um excelente secretário de Estado, na pessoa do Dr. José Luís Carneiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Chamou-me a atenção, Dr. José Luís Carneiro, e, portanto, fui pesquisar, besbilhotar na sua vida, pode-se assim dizer, e vi com admiração que entre os seus livros publicados existe um, que foi o ano passado, saiu à luz pública, Valorizar os portugueses no mundo por uma visão estratégica partilhada 2015-2019 de comunidades portuguesas. Tenho que confessar, ainda não tive o prazer de o ler, mas quero começar por aqui e perguntar ao Dr. José Luís Carneiro, secretário de Estado, hoje ex-secretário de Estado, hoje deputado, como político, como ser humano. Foi o CCP, foi este convívio com as comunidades que lhe motivou a escrever este livro? Bom, muito bom dia. Eu queria cumprimentar a Milo Almeida, uma conselheira que foi sempre muito interveniente no Conselho das Comunidades Portuguesas e de uma forma muito especial a propósito de momentos muito críticos que se viveram na Venezuela e que podemos ambos partilhar, quer no diagnóstico, quer depois nas respostas que foram sendo dadas. E queria, por isso, também agradecer-lhe, enquanto responsável político, pelo trabalho que desenvolveu juntamente com os seus colegas da Venezuela em momentos muito críticos em que se temia pela vida das pessoas e pelas suas condições de vida dignas. Fundamentalmente, e respondendo à pergunta que me colocou, e aproveitando para cumprimentar todas as conselheiras e todos os conselheiros que me estão a ouvir e que me estão a ver, os que são hoje conselheiros, aqueles que foram outrora conselheiros e que deram origem ao Conselho das Comunidades Portuguesas, felicitá-los por estes 40 anos de vida, por estes 40 anos de trabalho em defesa da afirmação dos portugueses que estão no estrangeiro e que se mantêm profundamente ligados à sua comunidade de origem.
Diretamente respondendo à sua questão, fundamentalmente esse livro que editei juntamente com a Casa da Moeda tem a ver com uma visão que foi posta em prática para as comunidades portuguesas no período em que tive responsabilidades governativas e que procura fazer um balanço daquilo que foram os resultados dessas prioridades, não apenas as prioridades que foram assumidas, prioridades de trabalho, mas também o modo como procuramos avaliar os resultados. Naturalmente que nessas prioridades de trabalho está muito do contributo que foi dado pelas conselheiras e pelos conselheiros das comunidades portuguesas. Aliás, é também objeto, nesse mesmo livro, de uma parte específica relativa ao Conselho das Comunidades Portuguesas. E o que é que se pode dizer em síntese, para quem depois quiser ler em mais profundidade, o que é que se pode dizer em síntese desse trabalho que procura sistematizar as opções e depois avaliar os resultados? Por um lado, a força que as comunidades portuguesas têm no mundo é uma força incomensurável, ou seja, não é possível ainda ter uma noção na plenitude, embora tenhamos feito um esforço grande nesse sentido, para identificar aquelas que são redes portuguesas no estrangeiro. Estamos a falar da rede do movimento associativo, estamos a falar da rede dos jovens investigadores e de jovens universitários que temos também em todo o mundo. Estamos a falar da rede de empresários portugueses na diáspora, da rede de portugueses luso-eleitos e que têm responsabilidades nos países de acolhimento, responsabilidades políticas. Estamos a falar de redes de solidariedade muito significativas e, fundamentalmente, o que tentámos fazer foi olhar para esse conjunto de forças, que são forças autênticas da política externa portuguesa, que são forças autênticas e relevantes da afirmação de Portugal no mundo, da afirmação social, da afirmação cultural, da afirmação económica, empresarial e também política, e, ao mesmo tempo, verificar o modo como poderíamos colocar os recursos do Estado, que são sempre naturalmente exíguos, os recursos, como nas nossas vidas, nunca chegam para todas as necessidades que são diagnosticadas, mas em face dos recursos disponíveis, procurar potenciar, procurar valorizar essa rede dos portugueses no estrangeiro. E fizemos-lo com sucesso em várias áreas. Eu diria que o esforço de modernização da rede consular que se iniciou, que está agora a ter continuidade, é muito relevante. Queria dizer-vos que, por exemplo, nos projetos de investimento que estão previstos para a modernização do Estado e para a sua transição digital, o Ministério dos Negócios Estrangeiros é um dos ministérios que tem um valor muito significativo do ponto de vista financeiro, e uma parte desse valor é para modernizar a estrutura consular, mas o ato único de inscrição consular, a criação dos espaços do cidadão, a criação, digamos, de maiores facilidades no uso do passaporte e na renovação do passaporte eletrónico, enfim, houve um esforço grande de modernização dos serviços. Eu diria que no plano político, a mudança das mudanças tem a ver com o recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro, que permitiu passar de cerca de 318 mil portugueses recenseados para 1 milhão, cerca de 1,5 milhão de portugueses recenseados no estrangeiro, o que aumenta exponencialmente a sua força política. Dir-se-á que agora é preciso criar condições que facilitem, que agilizem a sua participação eleitoral, com certeza, mas esse passo não pode ser desvalorizado, porque esse passo é o primeiro passo para que seja feita a valorização política daqueles que estão no estrangeiro. E depois uma preocupação muito forte também com o apoio aos portugueses no estrangeiro em circunstâncias de emergência. Nós vivemos muitas emergências, muito difíceis, aliás, de gerir, desde as dificuldades graves no plano político e social e económico na Venezuela, vivemos os atentados terroristas nas comunidades portuguesas, acompanhámos de perto os atentados terroristas em França, na Alemanha, na Bélgica, no Burkina Faso, acompanhámos depois também resultados das alterações climáticas, vários momentos críticos na vida dos portugueses que tínhamos, por exemplo, nas Caraíbas,
com o furacão Irma, vivemos aquelas dificuldades imensas também em Moçambique, com o ciclone Idai, que destruiu muitas das condições de vida dos portugueses que ali se encontravam, enfim, e em todos esses momentos foi possível mostrar grande proximidade aos portugueses que viviam especiais dificuldades e que viviam com especiais preocupações em relação às suas vidas e em relação às suas condições de vida. E, portanto, esse livro, esse balanço, procura, portanto, por um lado, explicar aquelas que foram as grandes ambições, grandes prioridades, e depois, ao mesmo tempo, procura avaliar os resultados do trabalho que foi desenvolvido. Para esse trabalho, o trabalho do CCP foi muito importante, nomeadamente foi importante na revisão das regras relativas ao apoio ao movimento associativo. Foi uma das primeiras mudanças que introduziu critérios claros, objetivos e regras atempadas sobre a forma como as comunidades se podem candidatar aos apoios do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ouvimos o CCP também por altura das alterações efetuadas à Lei da Nacionalidade. Foi também um momento muito importante em que os conselheiros puderam participar ativamente e também recordo que os conselheiros das comunidades participaram ativamente em tudo o que foi o debate relativo à modernização consular, bem como relativamente às alterações efetuadas ao recenseamento dos portugueses no estrangeiro. E ainda recordo que os conselheiros das comunidades tiveram também a oportunidade, nesse período, não apenas de criar as estruturas regionais, como realizarem as estruturas regionais com a minha presença em todas as regiões onde temos comunidades, debatendo, discutindo os temas desde a economia, à cultura, à modernização do Estado, à língua, à defesa da língua portuguesa e à promoção do ensino da língua portuguesa no estrangeiro, que aliás teve um grande salto nos números de alunos e também na progressão do ensino de português nas várias universidades no estrangeiro. Por exemplo, na Venezuela, um dos países onde nós mais avançamos no ensino da língua portuguesa no estrangeiro, a África do Sul, por exemplo, para falar daqueles que estão mais distantes. Na própria Austrália foi feito um esforço e conseguiram-se resultados muito importantes. E, portanto, eu queria enaltecer o trabalho do Conselho das Comunidades Portuguesas. Uma palavra ao Flávio Martins, que presidiu ao Conselho das Comunidades no decurso, presidiu e ainda preside, mas presidiu no decurso das minhas responsabilidades como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, e nele e nos diferentes responsáveis por cada uma das diferentes regiões e mesmo no Conselho Permanente, todos os conselheiros, e agradeço-lhes na pessoa do Presidente do Conselho das Comunidades, na pessoa do Flávio Martins, todos tiveram sempre uma atitude de grande cooperação, de sentido de responsabilidade e nos conselheiros e nas conselheiras suportei muito do trabalho que pude desenvolver. Doutor, já fez uma ampla exposição de tudo que o levou também a escrever este livro, de como foi o seu contacto com as comunidades e com este Conselho das Comunidades. Quando José Luís Carneiro é designado secretário de Estado das Comunidades, é a sua primeira experiência, o que esperava nesse mandato? Foi tal qual a sua visão ou encontrou-se com situações que não esperava encontrar nas nossas comunidades? Bom, eu queria dizer que eu mesmo quando fui autarca, que eu tinha sido autarca durante 10 anos antes das funções, acompanhava muito de perto, fui aliás dos primeiros municípios a criar o Gabinete de Apoio ao Imigrante, na altura em que o secretário de Estado das Comunidades era o António Braga, e procurei ter, mesmo como autarca, já uma grande proximidade com as comunidades de origem em Baião, que era o município onde tive responsabilidades. E sempre que me deslocava à Europa, e deslocava-me com regularidade para ir ao Comitê das Regiões, encontrava-me com os nossos imigrantes. Sempre tive da diáspora portuguesa a ideia, dada a minha formação também académica, de se tratar de uma força muito importante do país, ou seja, de uma dimensão essencial à afirmação do país
no estrangeiro, mas também ao contributo que os emigrantes dão para o desenvolvimento do próprio país. Não apenas com a transmissão das remessas e com o envio das remessas dos imigrantes. Não. Acho que essa visão estrita das remessas é uma visão muito limitada. Os emigrantes contribuem muito com a sua forma de ver o mundo, com as suas experiências, em primeiro lugar e mais importante, para a mudança cultural do próprio país. Muitas das mudanças culturais e, portanto, também sociais que se fazem nas terras de origem devem-se muito, historicamente, ao contributo que os imigrantes trazem, à visão que trazem de outras experiências de vida, de outros padrões culturais, de outros valores sociais, de outra forma de empreender economicamente, que é essencial para o próprio desenvolvimento do país. E, portanto, sempre vi a diáspora nesta dupla dimensão. A força que tem para afirmar Portugal no mundo, mas também, ao mesmo tempo, a força que traz para transformar, para modernizar e para promover o desenvolvimento do país. E aquilo que encontrei foi a expressão plena dessa minha já percepção e dessa minha convicção. Encontrei experiências de vida de portugueses no estrangeiro que são autênticos manuais sobre a forma como se vencem as dificuldades, se transformam as dificuldades em oportunidades de vida e cidadãos exemplares nas comunidades em todo o mundo. Naturalmente, também encontrei dificuldades, como é evidente, como acontece em todas as comunidades, ou seja, há naturalmente aqueles que têm maior sucesso e há aqueles que depois, por força de muitas circunstâncias de vida, a quem a vida não sorriu. Para esses, naturalmente, aquilo que se espera, e foi aquilo que procurei fazer, é desenvolver instrumentos que permitam apoiar de forma muito próxima e com a reserva, que muitos dos apoios também devem ser concedidos, apoiar essas pessoas para que elas possam reencontrar-se com as oportunidades de vida. Devo dizer, como se sabe, que quando fui secretário de Estado visitei os nossos portugueses detidos, visitei, por exemplo, portugueses detidos na Venezuela, julgo que contribuí decisivamente para libertar alguns detidos que tínhamos na Venezuela, nomeadamente 2 jovens que foram detidos em circunstâncias bastante complexas. Eu visitei detidos portugueses em França, participei, aliás, numa ação de solidariedade que faz a nossa comunidade e a Misericórdia em Paris, por altura do Natal. Pude dialogar com esses portugueses detidos, mas outros instrumentos, como bem sabe e como a Milu conhece, foram desenvolvidos, por exemplo, com apoios de medicamentos na Venezuela, com apoios financeiros para famílias carenciadas, e não foi apenas tratar de agilizar esses mecanismos, foi também eu próprio ter ido à casa dessas pessoas, visitá-las, conhecê-las, saber quem eram as pessoas que estavam a ser destinatárias desses apoios do Estado português. E, portanto, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas permitiu-me uma grande realização no plano político, naturalmente, mas também uma grande realização no plano pessoal e no modo como me entreguei a essa causa, a essa missão, e, olhando para trás, devo dizer que tenho muitas saudades dessas funções, porque foram funções que me realizaram muito no plano pessoal, porque pude, com o meu desempenho político, ajudar a vida concreta, na vida concreta de muitos portugueses e de muitas portuguesas no estrangeiro. Guardo, por exemplo, o trabalho que fiz com o Cardia Lima, que imagino que estará também, é um dos nossos conselheiros, em Lyon, em França, quando fomos acalentar as famílias de 8 portugueses que tinham morrido num acidente rodoviário, os contactos que foram feitos com as autoridades para apoiar as famílias, para garantir que nada lhes faltava em momentos tão dramáticos da sua vida. Recordo também os contactos que fui fazer com alguns dos nossos conselheiros, muito particularmente na Venezuela, que me acompanharam a visitar algumas famílias que viviam situações dramáticas das suas vidas. Recordo, enfim, o dia em que cheguei a São Barthélemy, nas Caraíbas, depois do ciclone, depois do furacão Irma, em que estava tudo destruído, e pudemos ajudar mães que vinham com seus filhos ao colo a tentar fugir daquela situação dramática que estavam a viver e que, no fundo, nos abraçaram
agradecendo o apoio do Estado português em circunstâncias tão dramáticas, em que um país de pequenos recursos tinha um avião para os transportar, e países de outros recursos bem maiores que os de Portugal não tinham esse apoio aos seus concidadãos. Enfim, recordo desse período que as funções que desempenhei fizeram sentido e deram sentido à minha vida cívica e à minha vida política. Ouvindo o Dr. José Luís Carneiro narrar toda esta atividade e toda esta história de vida deste seu período como secretário de Estado, indiscutivelmente que cresceu como político e cresceu como ser humano, porque o dia a dia e viver ter a oportunidade de viver, digamos, vivências que são bastante fortes, muitas vezes nas nossas comunidades, é uma mais-valia para todo ser humano. No seu contacto, na sua relação com o Conselho das Comunidades, com este Conselho, que teve a oportunidade de ter esta relação, considera que foi uma relação, um acercamento positivo ao Conselho das Comunidades? Houve algum aspecto negativo ou recorda algum aspecto negativo ou só se lembra de aspectos positivos ou nem tanto? Como foi esse relacionamento e essa experiência agora com este órgão consultivo do governo português, o Conselho das Comunidades Portuguesas? Olha, permita-me que diga que a primeira entrevista que dei foi ao Luz ao Jornal, e precisamente ao Carlos Pereira, que é parceiro desta vossa iniciativa e que também queria saudar. E eu diria que o primeiro contacto com as conselheiras e com os conselheiros, julgo que a Milu já se encarregou de dar conta de qual foi a surpresa da escolha para secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. E senti que os conselheiros estavam expectantes, ficaram com dúvidas sobre o secretário de Estado que iria assumir, que estava a acabar de assumir responsabilidade. Todo o percurso foi um percurso muito construtivo. Eu devo dizer que gostei imenso de trabalhar com todas as conselheiras e com todos os conselheiros, das suas formas de estar, sempre bastante inconformados com as conquistas, ou seja, sempre a quererem mais conquistas. Faz parte da natureza do ser humano e faz parte também dos deveres dos conselheiros, que é, no fundo, representarem as preocupações das comunidades portuguesas e procurarem trazer ao Conselho aquelas que são as reais, as efetivas preocupações. E, portanto, o caminho, o percurso que fiz com o Conselho das Comunidades Portuguesas, considero-o muito positivo e sempre baseado numa grande lealdade. Julgo que todos vós podeis reconhecer que nunca vos faltei à palavra, também nunca vos procurei prometer aquilo que não fosse capaz de cumprir, e da vossa parte tive também sempre o mesmo sentido de responsabilidade, ou seja, exigirem aquilo que sabiam que podiam exigir e também terem um limite em relação às exigências, compreendendo que a vida faz pequenos passos e as conquistas, as grandes conquistas, fazem-se sempre de pequenos passos. E, portanto, essa visão reformista, essa visão, digamos, de progresso em relação às comunidades, essa visão de contratualização de objetivos, de trabalhar para alcançarmos objetivos comuns, foi sempre um caminho que procuramos todos percorrer e, no fim de contas, eu reconheço que tive no Conselho das Comunidades Portuguesas um parceiro muito importante e muito leal. Vou, então, agora dizer daquilo em que divergi e em que divirjo, ou seja, aquilo em que não concordei. Não concordei que o Conselho das Comunidades Portuguesas tivesse querido alterar a sua tutela, ou seja, sair do Ministério dos Negócios Estrangeiros e ir colocar-se numa outra área. E porquê? Porque entendo que, sendo o Ministério dos Negócios Estrangeiros um Ministério de Soberania, digamos que é daqueles ministérios em que as opções de política contam com uma grande convergência dos partidos
que construíram, digamos assim, os valores constitucionais, essa estabilidade na relação é importante para que possa produzir resultados. E, do meu ponto de vista, as comunidades portuguesas têm, como já disse, uma dimensão importante externa para a afirmação de Portugal no mundo, mas simultaneamente também têm uma importância da relação do mundo com o país. Do meu ponto de vista, faz todo o sentido as comunidades portuguesas estarem, neste caso o Conselho das Comunidades Portuguesas, estarem, digamos, na relação institucional do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Já agora que tocou esse ponto em que tem essa pequena divergência com o Conselho das Comunidades, e como disse ao princípio, isto não é de nenhum modo para atacar ninguém, nem muito menos. Mas é uma questão que, como conselheira e como conselheiros, às vezes é-nos um pouco difícil de entender, porque se nós somos 15 milhões de portugueses, porque os que estamos espalhados pelo mundo também somos portugueses, verdade? Somos um só povo. Por que é que as comunidades, sendo portuguesas também, e somos portugueses, têm que ser centralizadas por políticas externas e não por políticas internas? Não sei se me faço explicar. Sim. Ok. Bom, mas isto tem uma explicação muito... eu queria... Pronto, é uma pergunta... Tem uma explicação muito simples, tem a ver com o seguinte: os portugueses que se encontram nos vários países do mundo, em regra, estão integrados na jurisdição desses países, que estão, vamos imaginar, os portugueses na Venezuela estão, digamos, abrangidos pelas políticas que se desenvolvem na Venezuela. Os portugueses em França estão abrangidos pelas políticas que se desenvolvem em França. Nos Estados Unidos da América é a mesma coisa. Ora, o Ministério que tem a responsabilidade de se relacionar com esses países para defender os interesses dos portugueses que estão nesses países é o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, é o Ministério dos Negócios Estrangeiros que faz o interface, que faz a relação com os respectivos Ministérios dos Negócios Estrangeiros dos países respectivos, onde temos essas comunidades. E são os Ministérios de Relações Exteriores ou dos Negócios Estrangeiros desses países que depois fazem o interface com os ministérios respectivos. Vamos imaginar com o Ministério do Interior, ou com o Ministério do Trabalho, ou com o Ministério da Segurança Social, mas o ponto de ligação é sempre entre os Ministérios dos Negócios Estrangeiros, porque é por Ministério dos Negócios Estrangeiros que se faz a relação do país nas múltiplas políticas, nas políticas sectoriais, todas as políticas sectoriais que Portugal desenvolve com os outros países estrangeiros. Por exemplo, uma questão muito concreta que diz muito aos portugueses que se encontram no estrangeiro. As pensões. Quando é necessário formar a pensão dos portugueses que se encontram no estrangeiro, há portugueses que, por exemplo, trabalharam em França, que trabalharam na Alemanha, que trabalharam no Luxemburgo, e quando chegam à idade da reforma, é necessário formar a carreira contributiva das contribuições que foram feitas em cada um destes países. Ora, quando é necessário, digamos, atuar em termos de ministérios, o primeiro contacto, a primeira relação é feita ao nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Depois, os Ministérios dos Negócios Estrangeiros, em França ou na Alemanha e em Portugal, colocam as questões aos respectivos Ministérios do Trabalho, que depois têm as suas relações internacionais e os seus serviços congêneres, por forma a que eles comecem a trabalhar conjuntamente, mas reportam aos respectivos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, que, por sua vez, tomam conta dos assuntos pendentes e dos assuntos resolvidos e transmitem aos respectivos primeiros ministros. E, portanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros é sempre o Ministério que faz o interface de tudo o que se passa na política interna com a política internacional. Daí que, do nosso ponto de vista, e tendo em conta a organização do Estado e a própria arquitetura do governo, faz sentido estar nos negócios estrangeiros
esta dimensão relativa às comunidades portuguesas. Por exemplo, as comunidades estrangeiras que temos em Portugal. Quando algum assunto ocorre com um cidadão francês que está em Portugal, quem é que acompanha esse assunto? É a Embaixada da França em Portugal. É o Consulado da França em Portugal. Que reporta a quem? Que reporta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros francês. Portanto, assim também acontece com as comunidades dos outros países. O Ministério dos Negócios Estrangeiros é o elemento de ligação das respectivas comunidades e de proteção das respectivas comunidades. Eu estou-me a rir porque o doutor José Luís Carneiro tem um dom de convencimento muito vasto, posso dizer, não? Deu-me uma quantidade de motivos pelas quais, e aceito essa opinião, aceitamos, pronto, divergemos, mas aceitamos. Agora, José Luís Carneiro falou da opinião, da nossa opinião, de opinião governo. Mas agora queremos saber, ou eu quero saber, neste caso, sou quem estou a conversar consigo. José Luís Carneiro Soa. José Luís Carneiro, independentemente de governo, não. Ex-secretário de Estado. Considera que todas as políticas que se aplicam às comunidades estão corretas, as políticas de língua, tudo o que se tem aplicado. Não crê. José Luís Carneiro não acha que poderíamos essas políticas melhorá-las, ser mais pró-comunidade, ou seja, acredita verdadeiramente que todas as políticas que se têm aplicado às comunidades são as mais corretas? Ou pode haver algum melhoramento? Não, é sempre possível melhorar as respostas que se dá em termos políticos, quer em termos internos, quer, naturalmente, em relação às comunidades portuguesas do estrangeiro. Queria, contudo, dizer que as grandes linhas, as linhas estruturais das respostas, são linhas estruturais que se têm vindo a manter, são sólidas e tem havido mudanças de governo e há um conjunto de linhas essenciais que se têm vindo a manter e que eu diria que podem ser reforçadas, podem ser, em alguns aspectos, aperfeiçoadas, mas não se trata, portanto, de alterações estruturais, ou seja, trata-se de ajustamentos, de aperfeiçoamentos que é possível e desejável fazer. Contudo, hoje já há uma consciência mais lata, uma consciência mais profunda de que sempre que se legisla no país é importante pensar na legislação e nos impactos que ela tem, nomeadamente para os portugueses que se encontram no estrangeiro. Nós demos, por exemplo, muitas mudanças e continuamos a acompanhar algumas mudanças que se querem fazer na lei da nacionalidade. Estamos também a acompanhar mudanças que têm que ver com o apoio ao movimento associativo no estrangeiro e, muito particularmente, também à própria comunicação social portuguesa no estrangeiro, que tem que ser vista, digamos, de modo estratégico, o que também exige outro sentido de cooperação entre os próprios movimentos associativos e também entre próprios representantes dessa comunicação social. Mas estou a recordar, por exemplo, deram-se passos muito importantes do ponto de vista fiscal, em relação aos portugueses que se encontram no estrangeiro, que são hoje beneficiários de um estatuto que lhes é bastante favorável. Estamos também a falar da política da língua, que tem vindo, ou seja, no que diz respeito à sua estrutura, à sua opção. Agora, é evidente que é possível, sempre, nas opções de política, quer interna, quer externa, introduzir aperfeiçoamentos, introduzir melhoramentos, daí que o CCP seja um fórum muito relevante para precisamente refletir sobre as políticas que têm sido desenvolvidas e fazer propostas, recomendações de melhoria e de aperfeiçoamento. Doutor José Luís Carneiro, há um sabor que temos todos os conselheiros um bocadinho, ao fim já deste mandato, um bocadinho amargo, no sentido da visibilidade que se lhe tem dado ao Conselho das Comunidades. Sentimos todos, de verdade, e acho que isso deveria melhorar-se a nível
um governo de comunicação social, porque, ou seja, o Conselho das Comunidades, muitas vezes, aqui não é conhecido, nem se lhe dá devida importância, pensamos nós. Os meios de comunicação não cobrem, não fazem a cobertura, em realidade, de todas as reuniões, o plenário, das comissões temáticas, que são importantes para as nossas comunidades. E sentimos que há essa falta de visibilidade no Conselho, que há outros, de repente, outros conselhos, como o Conselho da Diáspora, etc., que têm mais visibilidade que o Conselho das Comunidades Portuguesas. Sendo assim, a que atribui José Luís Carneiro, ex-secretário de Estado, esta falta de visibilidade do Conselho? Eu queria dizer que no período em que tive responsabilidades, o Conselho das Comunidades teve uma grande visibilidade. Eu recordo que o Conselho das Comunidades encontrou-se com o Primeiro-Ministro, o Conselho das Comunidades encontrou-se com a Presidência esteve na Presidência da República e com o Presidente da República. Houve uma reunião na Presidência do Conselho de Ministros com os diferentes conselheiros, nomeadamente com o Conselho Permanente e com o Presidente Flávio Martins. Realizamos, aliás, 2 sessões plenárias, uma delas, aliás, a sessão plenária que instituiu os órgãos, que teve uma grande visibilidade mediática. Agora, é evidente que este último ano e meio, cerca de 2 anos, naturalmente que foi muito prejudicado o trabalho de todo o governo, de todo, digamos, a expressão, de todas as expressões da representação política pela pandemia. A pandemia, de facto, afetou muito as condições de trabalho político, afetou muito as condições de trabalho das instituições, seja o Parlamento, seja do próprio Governo, e também, naturalmente, que se fez sentir na notoriedade do Conselho das Comunidades Portuguesas. Eu diria que o caminho que vinha a ser feito, e que, por aquilo que sei, constitui prioridade também da atual Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, da doutora Berta Nunes, que é o de continuar a dar centralidade ao CCP, nomeadamente, eu diria que o momento da sua grande centralidade é o momento da realização das suas sessões plenárias, mas depois também o momento da realização das comissões permanentes. É o grande momento, digamos, da sua maior expressão pública do seu trabalho. E, pronto, eu diria que há um caminho que tem vindo a ser feito, que deve continuar a ser feito, e eu diria até que, no que diz respeito a 2015, 2019, o CCP ganhou em prestígio pela forma também responsável, ou se quisermos, corresponsável com as opções de política que vieram a ser feitas. E muitas das conquistas, como disse, que foram feitas, também se deveu ao trabalho dos conselheiros e das conselheiras no diálogo que tiveram comigo na Secretaria de Estado. E eu digo, posso dizer com propriedade, que esse período é um período áureo do Conselho das Comunidades Portuguesas, quer no que diz respeito ao reconhecimento público do seu trabalho, quer também em relação ao seu próprio prestígio. E isso deve-se naturalmente à vossa responsabilidade, ao vosso sentido de responsabilidade e também à abertura que houve da parte do Governo, à sensibilidade do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é muito importante ser sublinhado, que reuniu por mais do que uma vez convosco. O próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros teve uma abertura muito forte para o Conselho das Comunidades, para dialogar com o Conselho das Comunidades, a abertura do Primeiro-Ministro e a abertura do Presidente da República. Eu diria que todos esses elementos institucionais convergiram e se conjugaram para dar força ao Conselho das Comunidades Portuguesas. É importante que essa força que se ganhou não se perca. E, portanto, isso agora também depende muito do vosso trabalho e do vosso compromisso com as políticas públicas, como julgo que continua a existir. Não quero despedir esta conversa sem agradecer uma vez mais a José Luís Carneiro por estar aqui, por dar-nos esta oportunidade de voltar a conversar, a ter este ponto de vista, a discutir estes pontos de vista, no bom sentido da palavra, e não queria finalizar sem antes pedir-lhe
a José Luís Carneiro, ex-secretário de Estado, uma mensagem a este Conselho, que aconselha, mas que neste momento queremos um Conselho de um ex-secretário de Estado para o futuro Conselho das Comunidades, para as futuras gerações que queiram formar parte deste Conselho. Bom, antes de mais, e mais uma vez, o meu agradecimento pelo convite para participar neste trabalho que estão a desenvolver, de constituição de uma memória sobre o Conselho das Comunidades Portuguesas, que é muito importante. Trabalhar a memória e as conquistas que se fizeram ao longo dos anos, para precisamente transmitirmos às novas gerações essa memória. Portanto, eu diria que esse é um primeiro trabalho que podem fazer e que deve ser feito, que é o que estão a fazer. Ou seja, procurar construir um edifício do legado das mais antigas gerações para as futuras gerações. Segundo, terem sempre bem presente qual é a vossa missão. Ou seja, é muito importante que o Conselho das Comunidades seja aquilo para que foi criado. Ou seja, não queira ser um parlamento, porque não é um parlamento, porque depois nem é Conselho das Comunidades, nem é Parlamento. É muito importante saber-se aquilo que se é, para fazer bem a função. Portanto, ser um Conselho das Comunidades é um órgão de consulta obrigatório do Governo em todas as políticas sectoriais e transversais, multissectoriais, e, portanto, o Conselho das Comunidades deve desenvolver um trabalho permanente, regular, de estudo, de aperfeiçoamento do conhecimento, para que os seus contributos possam, efetivamente, frutificar, possam produzir resultados nas políticas públicas, como recomendação, como pareceres, como aliás acontece, vejam, com o próprio Conselho Económico e Social, do qual fazem parte também os elementos da diáspora, que fundamentalmente emite recomendações, emite pareceres. Em relação a algumas recomendações, elas são incorporadas nas políticas públicas, outras não, mas muitas das vezes o facto de não serem hoje não significa que não venham a ser amanhã. Ou seja, é preciso também ter o sentido da persistência, de que Roma e Pavia não se fizeram num dia. É por pequenos passos que se vão dando que as coisas acontecem, como bem sabemos. Terceiro, procurarem sempre, quando participam no Conselho, antes de o fazerem, ouvirem os representados, ou seja, ouvirem as pessoas que vocês têm o dever de representar, porque aí está a qualidade daquilo que se faz. Não nos fecharmos sobre nós próprios, porque cada um de nós, de per si, é capaz de redigir um documento sobre todas as políticas do Estado, mas não se trata só de nós sermos capazes de fazer. Trata-se de nós sermos capazes de representar aqueles que confiaram em nós para os podermos representar. Nunca esquecer essa relação entre o eleito e o eleitor, e o representado. Por último, as grandes conquistas fizeram sempre do inconformismo, da vontade de mudar, da vontade de transformar, e, portanto, o apelo para que mantenham essa vontade de transformar, essa vontade de progredir, essa vontade de fazer, digamos, mudanças para melhor, para aperfeiçoar, para qualificar as respostas, mas também terem sempre a consciência de que os recursos e os meios, muitas das vezes, são limitados, como acontece na vida das pessoas, como acontece na vida das famílias, como acontece na vida das empresas e também na vida do Estado. E, portanto, esse sentido de equilíbrio entre a vontade de transformar, de fazer, e ao mesmo tempo a responsabilidade, tendo em consideração aquilo que é possível, à luz dos meios disponíveis, esse equilíbrio, eu diria que é o condão do sucesso destes últimos anos. Ou seja, foi a vontade de fazer, transformar, de melhorar, mas ao mesmo tempo também colocar-se do lado de quem tem que decidir, que criou as possibilidades para haver um encontro de vontades e para se poder avançar. E, portanto, estas são as sugestões, no fundo,
se quisermos, reflexões que faço sobre o modo como o CCP tem contribuído, tem vindo a contribuir muito construtivamente para o futuro das comunidades portuguesas e a afirmação do valor da diáspora portuguesa no estrangeiro. E felicito-vos pelo trabalho, por este trabalho que estão a fazer. A Milu também, à Milu deixo ficar uma palavra muito especial, do seu permanente inconformismo, quando falava comigo permanentemente sobre as dificuldades que estavam a ver os seus concidadãos na Venezuela, e como sempre procurou também colocar-se do lado das soluções, e é assim que a vida se faz, é assim que nós conseguimos melhorar as condições dos nossos concidadãos, e é também assim que damos sentido à representação política, seja nas funções de deputado, seja nas funções de membros do governo, seja nas funções nos partidos políticos, seja como conselheiros das comunidades portuguesas. E as maiores felicidades para todas e para todos, e para aqueles que nos irão ver e que irão ouvir a nossa entrevista também, as maiores felicidades, e digo-lhes que sou hoje um admirador e tenho uma estima imensa pela diáspora portuguesa no estrangeiro, e espero que ao longo das nossas vidas nos vamos reencontrando, independentemente das funções que cada uma e cada um desempenha. Obrigada uma vez mais, Dr. José Luís Carneiro. Obrigada ao político, obrigada ao ex-secretário de Estado, obrigada ao ser humano por fazer parte de todos nós, por ter-nos dado também a oportunidade de conviver e partilhar consigo. Agradeço em nome de todas as sugestões que aqui nos deixou ficar e espero que esta entrevista seja, ou esta conversa, seja partilhada por muitos, porque sempre é uma mais-valia conhecer o ponto de vista e a experiência de um ex-secretário de Estado. Ao Carlos Pereira, também agradecer a sua disponibilidade, ao Luz do Jornal sempre, para estar connosco nesta divulgação e neste objetivo de construir, uma vez mais, de pesquisar na história dos 40 anos do Conselho das Comunidades. Até breve e um bem-aja para todos. Muito obrigado. Bem-aja.